para todos e este momento possa trazer para você muita paz, muito equilíbrio nesse dia de hoje. Conhecer e estudar o Espiritismo é ampliar sua visão com relação à vida. O que revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência, qual a razão da dor e do sofrimento. O livro Os Padrões Evangélicos de Paulo Alves de Godoy, nos dá hoje a mensagem: o que é a verdade? Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? João capítulo 18, versículo 38. Afirma o Evangelho de João que, ao entrar Pilatos na audiência, após um ligeiro colóquio com Jesus Cristo, perguntou-lhe: logo tu és rei? Indagação que mereceu do mestre a seguinte resposta: tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Face a uma resposta de tamanha grandeza, Pilatos limitou-se a perguntar-lhe: que coisa é a verdade? Entretanto, como o obscurantismo e os interesses mundanos sempre foram os maiores inimigos da verdade, houve naquela hora o início de tumulto no pátio do pretório, provocado pelos fanáticos que ali estavam sob a égide dos escribas, dos fariseus e daqueles que tinham nas mãos os poderes religiosos, todos eles interessados na crucificação do tão esperado Messias. A pergunta ficou, portanto, sem resposta, uma vez que as trevas se fazem sentir sempre nos momentos psicológicos, em todos os lugares onde a luz do esclarecimento ameaça brilhar. Talvez o mestre não quisesse discorrer sobre a verdade como um homem que não podia compreender, pois, minutos após, apesar de não ver em Jesus qualquer crime, não trepidou em entregá-lo nas mãos dos seus detratores, para que o levassem ao sacrifício. Qualquer elucidação sobre a verdade também não interessava aos espíritos trevosos, interessados na consumação do hediondo sacrifício da cruz. Evidentemente, Pilatos não tinha qualquer noção sobre o que fosse a verdade. A verdade apregoada pelos judeus não calava bem aos olhos do procônsul romano. O representante do império não podia aceitar como expressão da verdade os seguintes ensinamentos ministrados pelos escribas: teria o mundo sido criado em 6 dias? Teria Adão e Eva sido os primeiros habitantes da terra? Teria realmente Josué conseguido parar o movimento do sol para poder completar um morticínio? Como poderia Moisés receber do alto um mandamento que ordenava o não matarás, e ele mesmo ordenava verdadeiras matanças de criaturas humanas? Se Caim matou Abel e saiu pelo mundo, não existindo qualquer outra mulher, como poderia ele constituir família e ter descendentes? Teria realmente Jonas vivido 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia? Poderia a mulher de Lot transformar-se numa estátua de sal? Com que técnica poderia Moisés ter construído uma arca tão descomunal que pudesse abrigar em seu interior um casal de cada espécie vivente na terra? Como poderia ele conciliar dentro dela animais tradicionalmente inimigos, bem como alimentá-los durante 40 dias?
Desconhecendo Pilatos a interpretação dessas narrativas sob o bafejo do Espírito, é evidente que não podia também aceitá-las como verdadeiras. De forma idêntica, não podia o procônsul entender como poderia ser eleita de Deus uma casta sacerdotal eivada de sentimentos felinos e de interesses profundamente políticos e mundanos. Como conciliar os atos maus e cheios de rapinagem desses homens com os resplendores da verdade? Uma religião que se baseava nas tradições inócuas, nos atos exteriores do culto, no ódio e na vingança, jamais poderia ter qualquer parentesco com o que é apregoado como verdade. Se Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas, como poderia eles ser lídimas expressões dessa mesma verdade? O Espiritismo representa o advento do Consolador prometido e, como tal, o seu papel é de restabelecer na Terra as primícias da verdade. Evidentemente, quando ele se consolidar definitivamente no seio dos povos, ruirão por terra todos os sistemas e métodos alicerçados sobre a mentira. Tudo aquilo que não for representativo da verdade será removido dos seus pedestais. Não tendo Jesus Cristo a oportunidade de esclarecer Pilatos sobre o que é a verdade, o Espiritismo vem agora na hora propícia, quando os tempos são chegados, fazer com que a luz da verdade possa iluminar os horizontes do mundo, onde até agora somente tem prevalecido a mentira, o mistério, o orgulho, a vaidade, o fanatismo, a hipocrisia, a intolerância e o ódio. O Cristo poderá então, através das vozes que emanam dos Espíritos, responder não somente a Pilatos, mas a todos os homens o que é a verdade. Vamos ouvir a palavra do nosso irmão divino, que vai tecer os seus comentários em torno do nosso assunto. Reconhecemos que todos nós somos imbuídos de palavras reais ou palavras mentirosas. Cada pessoa, de uma maneira ou de outra, em alguns instantes, parte para a mentira, não querendo demonstrar o que é realmente o que se caracteriza a sua realização. O homem verdadeiro, ele não nega a sua autenticidade em momento algum. Ele tem a verdade como ponto fundamental na sua vida. Ele procura demonstrar com clareza até na transparência facial. A pessoa que mente, ele não consegue demonstrar esta condição porque não se caracteriza no seu aspecto facial a realidade da verdade. E nós reconhecemos que quando Jesus foi inquirido na pergunta em que formularam se ele era rei, e ele disse, tu o dizes. Então, significando que ele não é rei terreno, rei de poder, de domínio, que é o que os homens desejam, ter o poder, dominar, estar sempre comandando, mandando, extorquindo, prejudicando as pessoas. Não. Jesus, o reinado dele é um reinado de amor, é um reinado da verdade, é um reinado de poder fazer o melhor em prol de quem precisa, valorizando todas as pessoas. Tanto é que ele fez isso até com um publicano, indo estar ao lado num jantar com esta pessoa. Então, prezados amigos, quando nós começamos a ver o que significa ser verdadeiro, se caracterizar como uma pessoa sincera, honesta, nós encontramos quando conversamos com a pessoa. A pessoa que não tem a verdade dentro de si, observem bem, quando você vai dialogar com ela, ela não consegue
fixar olho a olho. Ela não consegue ter o olhar firme no seu olhar. O olhar fica divagando, porque o seu inconsciente está acusando que ele não está utilizando a verdade. Deveremos sempre observar estes pontos em que nós, ao procurar ou ser procurado por alguém, estejamos dentro da verdade, da realidade. Diz um ditado popular que corre em todos os locais que a mentira tem pernas curtas. E isto é real, porque, de uma maneira ou de outra, a verdade virá. E é por isso que o Evangelho do Cristo é verdadeiro. Ele está presente há 2002 anos, que a mensagem do Cristo está sobre a terra. Esta mensagem é verdadeira, tanto é que não houve quem pudesse contestar tantos ensinamentos belíssimos e tanta realidade. Mas muitos poderão dizer, mas nem toda a humanidade é cristã. Realmente, isto é verdade. Nem todos são cristãos, mas vivem sob a égide de Deus. E Deus enviou seu Filho, que também veio à terra para poder pregar esta verdade àqueles que quisessem ouvir. Mas tivemos outros antecessores que pregaram, Buda, tivemos Shonshi e tantos outros que procuraram fazer com que o ensinamento que o próprio Cristo pregou viesse ter junto com seus povos, porque cada povo ele procura ter a sua convicção de fé. Nós temos várias convicções de fé na Terra, mas todas convergem para um só objetivo, que é o Pai, que é o Criador. A missão do Cristo foi trazer esta mensagem restauradora que grande parte da humanidade adota porque sente-se bem com esta verdade, que traz conforto espiritual, que dá condições para poder aliviar a sua dor, que encontra recursos para poder vencer obstáculos em que a vida o coloca. Então, prezados amigos, meditemos um pouco a respeito disto. Sejamos reais. Quando estivermos perto de realizar ou de querer fazer ou demonstrar uma mentira, tenhamos cuidado, vamos ser verdadeiros. Se erramos em algum ponto, vamos conversar, vamos nos entender e as pessoas irão compreender os nossos atos, as nossas ações e não a mentira, porque a mentira não auxilia ninguém. Então Jesus, perante a Pilatos, ele disse, vós o dizes, porque a verdade é real, eu sou rei, e vim à terra não com esta missão de reinado terreno, mas o reinado de Deus, o reinado espiritual, o reinado da verdade que predomina na face da terra, porque a vida é transitória aqui na terra. Nós utilizamos um corpo de carne por um tempo, mas esse corpo de carne retornará à terra e irá realmente ser consumido, enquanto que a verdade espiritual permanece para demonstrar ao homem que nós vivemos a imortalidade, que nós deveremos, melhor nesta encarnação, aproveitar as oportunidades que Deus nos concede e fazer com que ela se transforme em uma grande bênção em favor de todos nós. Portanto, prezados irmãos, agradeçamos a Deus, sejamos leais e reais nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas que sejamos sempre verdadeiros e honestos.